Em alto mar, para entrar ou fazer uma fiscalização, é mais difícil. Dependendo do tipo de embarcação, você pode esconder droga em vários locais. Uma das apreensões que a gente fez, eles tinham colocado 3 toneladas de gelo. Então, eles colocaram a droga em umas sacolas estanques que não entrava umidade, e depois eles jogaram 3 toneladas de gelo. Se você não pega isso antes, você vai pegar em alto mar, você vai entrar lá na câmara frigorífica do barco, tá com 3 toneladas de gelo, você não enxerga nada. É muito difícil, sabe? A gente tem que ter trabalho de inteligência, seja informante, porque não é fácil esse tipo. Então, se você não pega aqui, é mais difícil ainda. Vamos lá. Bom dia, delegada Luciana, obrigada pela entrevista. Em quase 50 anos da criação da Delegacia da Polícia Federal de Itajaí, essa é a primeira vez que uma mulher assume o comando. Como tem sido os primeiros meses na chefia da PF? Então, Fran, é assim, eu trabalho aqui já tenho 16 anos, então eu já conheço toda a equipe. E já tem bastante anos que eu estava como responsável do setor de passaporte, de imigração, e depois eu fui para a chefia substituta, ficando na chefia várias vezes, em vários momentos. Os outros chefes não estavam, que era removido, saía um chefe e entrava outro. Então eu já estou na chefia, já tem um tempo. O meu trabalho como chefe, na verdade, nem mudou tanto, porque é uma continuação de um trabalho. E como eu não sou daqui, mas me considero daqui, eu tenho um outro olhar, né? Eu tenho um olhar de cuidar do local, porque é um local que eu também vou continuar. Eu estou hoje como chefe, né? Pode ser que amanhã eu não esteja, e tem essa rotatividade, é uma coisa natural e esperado dentro da polícia, trazer novas práticas, ou então até o descanso também, que tá ali, da pessoa que está ali como líder, porque é puxado. Então eu vou ficar nesse local. Então eu não estou aqui em Itajaí para me promover pessoalmente ou profissionalmente, né, e ir embora em detrimento do pessoal, entendeu? Eu não quero que seja um trabalho, claro que eu quero que trabalhe bem e produza, porque é Itajaí, de onde que eu estou, é a delegacia que eu tenho carinho, mas eu não quero que isso a qualquer custo, né? A custo da qualidade de vida dos policiais e tudo. Então é uma coisa que eu preocupo bastante. Trabalho muito, gosto de trabalhar, sou uma workaholic, e sou muito perfeccionista, gosto de tudo ali, sabe? Não gosto de nada atrasado, mas eu tenho também essa questão do lado humano, né? Da qualidade de vida e de tentar melhorar a qualidade nossa aqui, porque é onde que eu vou continuar, né? Qual o maior desafio enquanto gestora da delegacia? A gente sabe que a PF tem atuação na investigação, mas também tem fiscalização de produtos químicos, empresas de vigilância, passaporte, imigração, entre outras atividades que são exercidas pelos policiais na delegacia, né? Aí são muitos desafios, né, Fran? Desafio sempre, eu penso que é a gente produzir bastante, com qualidade, em todas essas áreas administrativas quanto da investigação, sem a gente descuidar do lado, eu acho que, da qualidade ali, da vida profissional do policial. Porque é uma atividade desgastante, porque a gente está em constante pressão. Seja pressão interna da chefia, do superintendente, né, da minha corregedoria, da COGED em Brasília, seja do juiz, do Ministério Público, é do advogado, é da parte. Então é tudo muito controlado ali. E isso estressa, né, porque são muitas cobranças, sabe? E o que eu tento sempre, eu acho que a gente tentar produzir, otimizar os resultados, mas sem perder ou em detrimento da qualidade também ali do policial. Por quê? Porque ele precisa produzir, não só nesse momento que eu estou aqui na chefia, a gente precisa produzir de forma contínua durante todo o seu período profissional. Então, a minha ideia sempre é essa, é produzir com qualidade para a população, que é um trabalho que a gente faz para a população, né, como serviço administrativo, mas também, ou em investigação também, mas não tirar essa qualidade da vida profissional do policial. E hoje a delegacia ela tem efetivo suficiente para toda essa demanda, delegada? Não, nunca, né? É muita coisa que a gente tem aqui, né, Fran? É assim, ó, Balneário, Itajaí também, como tem 50 cidades, a gente também tem Blumenau, Rio do Sul, que são cidades grandes. É muita coisa que tem. A gente não consegue dar uma vazão da forma como eu acho que deveria ser, porque Itapema também, né, que eu esqueci, Balneário ali, e então assim, ó, a gente precisa sempre mais de efetivo,
Mas assim, nós somos assim, Itajaí, a gente tem excelentes policiais. Aqui o nível de produtividade é um dos maiores do estado. E eu vou te falar, também do Brasil. A gente é reconhecido como uma delegacia, o índice de produtividade altíssimo por policial. Então você vê que o pessoal é muito empenhado, é muito responsável, sabe? A gente está com uma equipe muito boa. A gente sempre teve, mas você vai vendo que cada dia mais a gente vai vendo mais comprometimento do pessoal, de tudo. Então é muito legal, sabe? Porque é um trabalho em equipe, né? Não é só o meu. Eles estão ali na ponta, eu tento facilitar, às vezes cobrar também, né? Mas eu tento facilitar para eles conseguirem produzir, né? Mas produzem muito. Itajaí sempre foi rota do tráfico internacional de drogas, seja pelo rápido acesso às BR-101 e 470 e também por dispor do aeroporto e do complexo portuário, além dos barcos pesqueiros. A região se mantém atrativa para o tráfico de entorpecentes pela localização geográfica e também pela estrutura viária? Com certeza absoluta. E não só isso, assim, aqui a região, ela é uma rota, porque também ela está mais próxima ali, vindo da Colômbia ou do Paraguai, com a África, né? E fica um ponto também para ir pelo mar para a Europa, né? Porque terrestre é mais fácil de pegar do que você ir pelo mar. Então, a gente teve várias operações aqui pelo modal marítimo, né? Do tráfico de drogas, mas também a questão do tráfico aqui na região também é fortíssimo. Também drogas sintéticas, por causa das festas raves, né? E um monte de festa que tem aí. E do poder aquisitivo do pessoal também, que é alto. Então, a gente serve tanto como local de passagem para essa droga, mas também de consumo. É altíssimo. Tanto das drogas, mais da cocaína e do êxtase, mas também a gente teve grandes apreensões ali com a PRF e a Polícia Federal de Florianópolis, de 3 carretas que tinham em torno de 20 toneladas de maconha, né? Agora, Itajaí, a gente foca mais, não é só focar, é onde que aqui tem mais a questão do tráfico de cocaína e a questão do êxtase, é bastante. Balneário Camboriú e Itapema têm sido as cidades mais escolhidas pelas organizações criminosas para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Existem novos mecanismos para tentar impedir que imóveis, carros, empresas sejam comprados para lavar o dinheiro sujo? Então, Fran, isso sempre é o que a gente persegue, né? A legislação, a gente não tem como interferir na questão da comercialização. A gente sempre depende também das construtoras ou dos vendedores, ou seja, né, das empresas que comercializam isso, de ter um controle, porque eles também são obrigados a informar todas as instituições financeiras, essas grandes movimentações de dinheiro, todo mundo é obrigado a informar essas transações com valores maiores, né? Só que a gente sabe que nem sempre ocorre, porque quando a transação ela é bancária, fica o registro. Quando o dinheiro vem de caixa 2 ou do crime, às vezes ela vem em quantias em dinheiro. Quando uma pessoa está vendendo um apartamento, está recebendo dinheiro em espécie, não existe dinheiro em espécie, dinheiro legal. Dinheiro legal, ele está no banco, você faz transação a bancária, cheque administrativo, qualquer outra coisa, DOC e tal. Você não faz aquilo em espécie. Então, toda vez que é em espécie, você sabe que tem alguma coisa errada. Só que a gente não tem como estar em todos os locais. E a gente sabe que a questão imobiliária é gigantesca, tanto em Balneário quanto ali em Itapema. Então, a gente depende sempre das construtoras e dos outros também para o quê? Para municiar a polícia e tudo daquilo. Olha, estão pagando em dinheiro, né? Porque isso é um indício. Só que aí tem a ganância também, né? Dos empresários de que, eu tô recebendo, eu não quero saber de onde que vem esse dinheiro. Não, está se recebendo em dinheiro, em espécie. Tem alguma coisa errada, ninguém anda com dinheiro, ninguém anda com dinheiro no carro. Então, assim, a gente está trabalhando bastante nisso, a gente tem um setor aqui que é de núcleo de investigação dos crimes de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal no Brasil sabe que um dos principais pontos no Brasil é aqui na nossa região de Itajaí. E todo dia a gente está com cruzamento de dados com o banco, com informações bancárias, do COAF, de tudo, para a gente tentar monitorar isso aí, e fora os informantes que a gente tem também, né?
Recentemente, operações da Polícia Federal identificaram que, além do porto, os barcos pesqueiros são usados para despachar cocaína para o exterior. Tivemos 2 apreensões aqui na nossa região, em Itajaí e Porto Belo, no final do ano passado, né? E na edição desta quinta-feira, o Diarinho trouxe matéria sobre uma embarcação registrada em Itajaí que foi capturada com drogas pela polícia espanhola. Já é possível identificar há quanto tempo os pesqueiros são usados por transporte de droga para o exterior? Fran, a gente não sabe desde quando, mas a gente deduz, né? Desde quando existe o barco, vai. É uma modalidade que é mais fácil do que o terrestre, eu acho que o aéreo, né? Onde que você tem um controle maior. E é mais fácil, porque a partir do momento que você sai daqui da costa, né? Em alto mar, para entrar ou fazer uma fiscalização, é mais difícil. E fora que, dependendo do tipo de embarcação, você pode esconder droga em vários locais. Ele é muito específico, é muito detalhado, e cada barco é de uma forma, ou navio. Então, o que acontece? Uma das apreensões que a gente fez, eles tinham colocado 500 quilos de 500 não, minto, 3 toneladas de gelo. Então, eles colocaram a droga em umas sacolas, estanques, que não entrava umidade, e depois eles jogaram 3 toneladas de gelo. Então você imagina, se você não pega isso antes, você vai pegar em alto mar, você vai entrar lá na câmara frigorífica do barco, tá com 3 toneladas de gelo, você não enxerga nada. E o gelo é para quê? Por causa do pescado, né? Então isso eles conseguem fazer. É muito difícil, sabe? A gente tem que ter trabalho de inteligência, seja informante, porque não é fácil esse tipo. Então se você não pega aqui, é mais difícil ainda. Lá. Mas assim, né, a Europa está em cima, então quando a gente não pega aqui, eles pegam lá, ou tem alguma investigação, ou entrega controlada, que sai daqui, você saiu, a gente sabe que vai chegar lá e vai entregar para pegar as outras pessoas, né, para a gente tentar pegar os outros responsáveis, tudo com autorização judicial, claro, mas não é fácil não. E esse tipo de tráfico, ele geralmente acontece com a anuência do armador, ou os pescadores conseguem fazer esse esquema sem o armador, a pessoa que é responsável pelo barco, saber? Assim, a gente tem de tudo, né? Quando a droga é bastante, geralmente está todo mundo sabendo. Por quê? Porque quando ela é pequena, pode ser que seja algum tripulante está levando sem conhecimento de ninguém. Quando ela é muita, você depende dos outros pescadores, você depende, né? Ou então dos outros tripulantes. Você depende de uma engenhoca, né? De uma rede de informação de proteção muito grande. Então, depende, mas geralmente dos que tem bastante droga. Só que assim, ó, às vezes alugam um barco, né? Então tem de tudo quanto há. Às vezes eles compram, não passa pro nome deles, mas compram para fazer essa travessia. Tem de tudo, Fran. E há alguma cooperação com o Sindicato da Pesca para que se conscientize o pescador dos riscos, né? Porque é um risco para ele, né? Se for pego num barco com droga, ele vai responder também por tráfico internacional, né? Com certeza. A gente ainda não tem esse tipo de conversa, mas assim, Fran, vamos ser sinceros, né? Levar droga lá dentro, eu não acho que não precisa de conscientização, ninguém é criança, né? Eu acho que se fosse uma coisa dúbia, ok, agora, droga... Não tem desculpa, né? Não tem. A MSC, maior operadora de navios e transportadores de container do mundo, paralisou por tempo indeterminado as operações terrestres no Brasil devido ao enxerto de drogas em contêineres que são despachados para o exterior. A PF já tomou ou irá tomar alguma nova medida contra o tráfico de drogas após o anúncio do cancelamento das rotas? Assim, ó, eu não fui comunicada desse fato, porque isso é mais a questão, acho que com a MRE, questão de importação, exportação, eu não tive informação, mas a nossa atuação vai continuar sempre, né? A gente não faz a polícia ostensiva. A polícia ostensiva ela é feita pela polícia militar, ou então PRF nas estradas. A gente faz a questão da investigação, né? Claro que é a preventiva, ou então depois que você pegou, ali da corretiva. A nossa atuação vai ser sempre, né? De monitoramento, das investigações, de contato que a gente tem bastante com o Porto, né? A gente tem bastante o Unipom, que também trata essas informações. Isso vai continuar sempre, a gente não vai parar. A emissão de passaporte tem aumentado em pelo menos 30% no ano passado em comparação com 2020. A que a PF acredita esse aumento? Ô Fran, eu vou te falar que já esteve mais alto. Agora a gente acha que está até no limite aceitável. Porque quando entrou a pandemia, parou.
Começou a aumentar quando abriu as fronteiras, né? Só que ainda, como a gente ainda está na questão de quarentena, tem ainda a questão de restrição, a restrição dos outros países, a gente teve esse aumento depois da abertura das fronteiras internacionais, mas não é muito. A gente acha que na hora que essa pandemia estiver controlada, vai ser bem mais. E agora a gente está com 2 postos, né, de emissão, tanto aqui em Itajaí, no shopping Itajaí, quanto em Blumenau, ali no Parque Europeu. A gente está produzindo a mesma quantidade, em torno de 1.000 passaportes por mês, cada uma. Então, o que acontece? O pessoal ali mais próximo de Blumenau, eles já conseguem fazer e retirar o passaporte lá, e o outro aqui. Mas a gente ainda acha que está num limite razoável. A quarentena, a pandemia, ela não brecou, mas ela deu uma ligada na imigração, porque a gente é uma região que recebe muito imigrantes, né? Isso também Sim. demanda a Polícia Federal, né? Sim, assim, a gente já tem uma colônia de imigrantes muito grande aqui. Como o nosso setor de estrangeiro trabalha junto com o do passaporte, a gente conseguiu otimizar os processos. Quando diminuiu a procura do passaporte, a gente pegou ali, então, todo o efetivo e levou para a questão da imigração. E a gente conseguiu atender muito. A gente aumentou muito a nossa agenda para atender os imigrantes. E esses imigrantes, ainda que eles não tenham entrado mais, mas a gente já tem aqui. E eles precisam de atendimento, seja renovação da carteira de estrangeiro, pedido de refúgio e tal, e pedido de residência, naturalização, isso tudo continuou, porque como a colônia é grande de imigrantes, a gente conseguiu dar ainda, foi até uma coisa que a gente conseguiu, não é beneficiar, a gente conseguiu aumentar e conseguir dar uma atenção melhor, né? Até questão de agenda e de tempo, então continuou da mesma forma. Tem uma ideia de quantos hoje imigrantes tem aqui e qual a nacionalidade que mais procura na nossa região? A gente não tem esse levantamento, eu até gostaria bastante, porque quando a gente percebeu que tinha uma grande procura de atendimento de passaporte, de imigrantes, de estrangeiros, e a gente não conseguia dar vazão àquilo ali, eu queria saber, né, a Polícia Federal, eu quero saber quantos que tem, quantos que precisam de atendimento, que estão sem atendimento, para a gente tentar fazer um trabalho, né, para atendimento desse pessoal, né, sei lá, 5.000, 3.000, a gente não sabia. Mas eu te falo agora, desde a pandemia que a gente conseguiu dar uma atenção maior para os estrangeiros, a gente está percebendo uma diminuição da procura. Eles conseguem mais fácil, né? E a gente está atendendo muito. Então, eu já percebi que a pressão, porque eu sei aqui, porque chega tudo na chefia. Não estou conseguindo agendamento, eu não consigo. E eu vi que isso já diminuiu. E, então, eu acho que a gente está conseguindo colocar em dia essa questão desse passivo ali de atendimento de imigrantes. E como a gente está atendendo muito, o que aconteceu? A gente está percebendo que houve uma procura, né, dos estrangeiros do resto do estado para ser atendido em Itajaí, porque aqui ele tem a oferta de vagas muito maior. Só que para ser atendido aqui, ele tem que morar na minha região. O que aconteceu? Que eu estou com vários processos, deve estar em torno de uns 200 processos aqui, de estrangeiros que estão apresentando declaração falsa de residência para poder ser atendido aqui, porque eles estão com dificuldade nas outras unidades e eles vêm para cá. Só que há um movimento e há um planejamento ali de Florianópolis para aumentar a questão de vagas, aumentar a questão do efetivo, junto com a acordo de cooperação técnica, com vários órgãos internacionais, para fornecer a mão de obra para ajudar a Polícia Federal nesse atendimento dos estrangeiros também nessas outras delegacias. Tudo para quê? Para melhorar a nossa situação aqui também, a gente não ter que receber, ou então não ter que forçar os imigrantes a fazerem isso também, né? Porque se ele não consegue atendimento lá, ele, na verdade, um jeito que ele arruma de conseguir o atendimento é isso, mas é crime, né? De qualquer forma é crime. Venezuelanos e haitianos são a maioria dos povos que procuram imigração aqui na região? São maiores, os maiores são os haitianos. Haitianos. A internet tem sido usada para a venda de cédulas falsas e os correios como mecanismo de entrega de correspondências com essas falsificações. A PF estima que nos últimos 2 anos já foram apreendidos 20 milhões em cédulas falsas. Como a PF tem agido para combater este crime? Então, a gente tem um setor da Polícia Federal que é responsável pelas investigações, as grandes investigações de nota falsa, né, dos produtores de nota falsa. Várias organizações criminosas já foram desmanteladas e tem outras em andamento, né? Então tem esse setor só específico para fazer esse tipo de informação. E todas as vezes que a gente apreende as notas falsas, elas são mandadas para a perícia e elas são classificadas. A perícia consegue dizer
de qual organização criminosa que é, ainda que ela não seja identificada. Mas, por exemplo, todas essas notas têm a mesma característica, da mesma impressora, do mesmo, sabe? Então, eles conseguem agrupar. Então, quando uma organização ela é identificada, você consegue, com as notas que ela produziu ou pegou ali, falar que é dessa organização daqui, de todas essas notas que foram passadas. Então, há um trabalho de inteligência bem grande e, como a PF é nacional, você consegue, de forma nacional, dividir, e você consegue ver assim, ó, um ponto de onde que tem a passagem de nota falsa, onde que tem ali alguém que está produzindo, você vê que a produção daquela organização fica nesse ponto aqui, e aqui ela vai se diluindo. Então, você sabe que aquilo é naquela região, né? E você consegue observar isso do Brasil inteiro. Então, a gente consegue. A atuação é bem forte também na questão de nota falsa, no tanto que a gente está tendo várias apreensões, né? E há uma parceria com os Correios também, né? Sim, tem a parceria com os Correios. E está tendo várias apreensões de nota falsa que estão sendo compradas pelos Correios. A pessoa acha que ninguém vai identificar, não vai saber. Né? E responde, né, criminalmente. Criminalmente, não tem conversa. A antiga sede da Polícia Federal, na rua 15 de novembro, está abandonada e tem virado alvo de vandalismos. Há um impasse quanto à ocupação do prédio que pertence à União. Vocês têm acompanhado esse problema? Sim, a gente já comunicou o SPU algumas vezes daquela questão do vandalismo e ela já saiu da nossa responsabilidade, já foi entregue para o SPU. O SPU ela já destinou, se eu não me engano, para a Delegacia Regional do Trabalho e para, numa outra parte ali no final, seria para o MAPA. Então, a responsabilidade agora já está com esses órgãos, né? Mas, de qualquer forma, a gente informa, olha, tem informações do vandalismo e tal. A gente acha bem triste, porque ainda é do patrimônio histórico, onde que a gente ficou muito tempo, né? A gente não consegue ter controle daqui nem de lá. Mas a gente já comunicou, sim, e o tempo inteiro a gente informa. Há cerca de 2 anos, a Polícia Federal paralisou ou não deu mais publicidade às novas investigações de crimes de colarinho branco. Isso se deu por conta da anulação das condenações à Lava Jato? Não tem nada a ver. A gente tem algumas operações, a gente às vezes não é interessante divulgar, mas as operações todas continuam. Uma outra operação famosa da Polícia Federal culminou com a morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Cancelier não foi condenado pela justiça, mas acabou acusado de corrupção injustamente. Ele deixou uma carta de despedida e acusou a operação que lhe prendeu como responsável por sua morte. Esse suicídio mudou, de alguma forma, o modo de investigação da Polícia Federal em Santa Catarina? Assim, essa situação é uma situação muito polêmica, né? Porque o que a gente sabe é o que é veiculado na imprensa. Nem sempre é o que está na investigação. A gente continua sempre com muito cuidado, né? A colega que fez isso é uma colega extremamente competente, extremamente séria, que foi uma das responsáveis até pela criação da Lava Jato. Eu tenho lá as minhas dúvidas se ela teve excesso. Eu não conheço a investigação para falar, então eu não posso falar. O que eu posso falar com propriedade é da colega que eu conheço, da seriedade dela. E os meus colegas são todos muito sérios. O que eu digo sempre é assim, que é a minha pauta, e eu vejo dos meus colegas também. A gente não tem que fazer nem mais nem menos. É o que a lei determina. Então, se a lei determina que determinado ato é crime, eu tenho que relatar aquilo para o juiz. Eu não preciso fazer mais para tentar incriminar, nem menos. É o que a lei diz. E aí vai ficar a cargo, porque colocou muito ali a responsabilidade na polícia. Mas não precisava, você sabe por quê? Porque na hora que foi feito um pedido, ainda que seja pela polícia, tem que passar pelo Ministério Público para ele dar o parecer e tem autorização judicial também. Se aquilo não tivesse qualquer base, o Ministério Público ele não concorda, o juiz não defere. Então, não é a Polícia Federal que simplesmente expede um mandado de prisão. Isso não existe, né? Então, você passa por 3 órgãos. Será que, então, se foi errado, não foi a Polícia Federal, foram os 3 órgãos? Será? Né? Então, assim, eu não conheço a fundo para dizer, mas eu te falo que o nosso controle é muito grande dos nossos atos. A gente nunca atua de forma sozinha. E ainda que a pessoa seja, vamos supor, foi mandado de busca, ele é indiciado pela Polícia Federal, depois ele tem que ser denunciado pelo Ministério Público e depois condenado pela Justiça. Então, você tem todo o trâmite, né? Então, não é só a responsabilidade ali, mas assim, ó, eu vejo os meus colegas extremamente cautelosos, a gente tem muita cautela de tudo que faz. Por isso, igual você falou, a questão da lavagem, que não tem muita informação, a gente continua trabalhando.
às vezes não é importante que seja divulgado. Né? Às vezes as operações estão acontecendo, né? E a gente mantém restrito, e quem está sendo investigado não vai falar que está sendo. Né? Para ele também não é interessante. Por quê? Porque a gente quer pegar uma parte maior da organização, né? Mas o cuidado a gente sempre teve, Fran, e eu acho que continua, sempre continua.